onde iremos? Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Senhor, nos achegamos a Ti nessa noite, buscando por palavras de vida eterna, Senhor. Nos achegamos a Ti nessa noite em confiança, confiadamente, crendo no Teu resultado para com as nossas vidas. Nos achegamos a Ti, Senhor, nessa noite, famintos e sedentos por Ti, Senhor Deus. Tu és tudo para nós. Tu és a fonte inesgotável de riqueza para a nossa alma, para o nosso espírito e para o nosso corpo. Tu és o firme fundamento pelo qual nós nos posicionamos e encontramos esperança todos os dias. Tu és o nosso sol da justiça. Tu és a verdade, Tu és o caminho e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por meio de Ti. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, que tira o pecado do mundo. Tu és o amor que nos amou primeiro. Tu és o amor que se entregou por nós. Tu és, Senhor, a fonte de vida para a nossa alma, Senhor, e nós nos achegamos mais uma vez como igreja, como família em Tua presença nessa noite, porque queremos receber da Tua porção, queremos receber de Ti, do alto, da Tua palavra e do Teu Espírito, Pai. Venha, Senhor Deus, dê, Senhor, a palavra ao Teu Espírito, Senhor, assim como um guerreiro, Senhor, desembainha uma espada, Senhor, e causa guerra e mudança, Senhor, conquistas de territórios, Pai. Nós oramos para que territórios no nosso coração sejam conquistados nessa noite, que territórios nos nossos pensamentos sejam conquistados nessa noite, que a nossa alma se torne cativa ao Teu Espírito e que saiamos daqui transformados por um encontro genuíno pelo Teu Espírito que batalha dentro de nós e vence tempestades, em nome de Jesus, amém e amém. Dê um abraço aí em quem está do teu lado, mesmo que sentado. Dê um abraço na pessoa. Diz que bom que você veio hoje. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Quero dar boas notícias a nós. Antes de irmos para a palavra, nós tivemos más notícias há 2 semanas atrás, onde os pastores Kleber e Ellen nos contaram lá do Refúgio São Vicente, em que choveu muito e eles sofreram um alagamento em muitos lugares da cidade, inclusive na casa dos pastores. Eles perderam alguns móveis, perderam algumas coisas, foi ateado fogo em alguns móveis que foram colocados fora da casa deles, e muito complicado a situação, amados. É uma região delicada, uma região complicada, e o Senhor colocou no meu coração 15 famílias para estar mandando um recado e pedindo uma oferta para este povo lá em São Vicente, que faz parte da nossa família, amém? E até agora, pouco tempo atrás, antes de vir para cá, eu mandei um WhatsApp para o pastor Kleber perguntando, e ele disse que até hoje eles haviam recebido na conta deles R$3.000. Glória a Deus, amém? Pela vida de vocês aí que tem... Pode aplaudir ao Senhor pela vida de vocês aí, pelo que Deus tem feito, em nome de Jesus. Algumas famílias estão ainda para fazer a oferta, e eu glorifico ao Senhor pela generosidade que habita no meio de nós e cresce, amém? Amém. Pastores Everton e Vânia, também lá em Guiné-Bissau, na África, deram notícias maravilhosas para nós essa semana. Eles receberam, na verdade, dos 13 obreiros que estão lá, guineenses, um casal se casou, né, nesses últimos tempos, e eles assumiram a igreja de Bissau, enquanto os pastores Everton e Vânia estão indo agora para uma nova região, para fundar um novo trabalho lá, começar uma nova empreitada para o reino de Deus. E então eles ficaram lá, e com a oferta que nós estamos enviando mensalmente, estamos conseguindo custear o salário deste casal que está em Bissau agora, pastoreando essa igreja. Glória a Deus de novo pela tua vida, louvado seja o Senhor tem feito grandes coisas no meio de nós, amém?
Queremos ser diligentes e responsáveis com aquilo que o Senhor tem confiado a nós, para que o reino dele não somente expanda por um curto espaço de tempo, mas que seja consolidado, que a cada dia, por mais que seja um tijolinho por tijolinho, né? Ou melhor, uma pedra lavrada por pedra lavrada, mas ainda assim o Senhor está expandindo, alargando as estacas do reino dele, e as coisas têm acontecido de forma maravilhosa. Glória a Deus por isso. Que não nos falte recurso, que não nos falte estratégia, que não nos falte o ouvir da voz do Senhor. Não estamos aqui querendo inserir um sistema na igreja, estamos aqui de forma orgânica, ouvindo o que o Espírito diz à igreja e nos movendo nessa direção. Então que assim seja, que assim continue sendo, né? Estamos aqui há 8 anos e é só o começo. Amém? Você crê nisso? Amém, eu creio nisso. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 16. Conforme você for encontrando, vá se pondo de pé. Vamos ler juntos a palavra de Deus. Mateus, capítulo 16. Se você não trouxe Bíblia, não tem problema, fique de pé da mesma forma. O objetivo aqui, de forma alguma, é constrangê-lo, mas é de honrarmos a palavra de Deus. Amém. Quantos estão com fome e sede do Senhor aqui nessa noite? Então fala para a pessoa do seu lado aí, olha para ela e diz assim, ó, a tua fome e a tua sede irá determinar o quanto você vai levar daqui da parte do céu. Amém. Que assim seja, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mateus capítulo 16, versículo 1, vamos ler até o 12º, diz assim: aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Ele, porém, lhes respondeu, chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado, e pela manhã hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. E deixando-os, retirou-se. Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhes disse, vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo, é porque não trouxemos pão. Percebendo, Jesus disse, por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens? E de quantos cestos tomastes? Nem dos 7 pães para os 4.000, e de quantos cestos tomastes? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães, e sim, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus? Então entenderam que não lhes dissera que se acautelassem do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Senhor, que essa palavra nessa noite não volte vazia. Nós rogamos a Ti, pela Tua intervenção, Espírito Santo de Deus, opera em nós o Teu querer e o Teu efetuar, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. De imediato nós lemos esta história, ou melhor, estas 2 histórias, e parece que são de fato 2 histórias e que uma não tem a ver com a outra. Mas nós vemos os simbolismos aqui, quando Jesus começa a falar a respeito do fermento, quando ele diz respeito aos fariseus e os saduceus, e na sequência nós vemos os discípulos confusos, tentando entender se quando Jesus fala a respeito do fermento dos fariseus e dos saduceus, ele não estava dizendo dos pães que os discípulos haviam se esquecido. Só que quando nós buscamos na parte do Senhor e nós começamos a entender aqui o contexto que a palavra vai ensinando para nós, há um ensino, como é que eu poderia dizer melhor, um pão do céu para nós desse texto, porque nós sabemos que as Escrituras, elas nos ensinam em todas as coisas. Você crê nisso? Ela nos ensina, amados, de todas as formas, e é impressionante, porque se você pegar um versículo famoso, né, entre aspas, famoso, mas conhecido no meio de todos, e você parar para meditar hoje nele, e amanhã de novo nele, certamente o alimento amanhã será outro.
Porque o Espírito é vivo e eficaz dentro de nós. E ele opera de forma maravilhosa. Eu fico muitas vezes maravilhado até quando eu vou conversar com vocês e eu ouço o feedback das mensagens. E às vezes um vem e fala uma coisa e eu falo, poxa vida, mas eu nem disse isso, a pessoa entendeu isso. Como o Espírito Santo vai operando e trabalhando dentro de cada um de nós, né? E eu creio que ele já está fazendo isso aqui nessa noite. E eu creio em nome de Jesus nisso. Nós vemos aqui, de início, uma aproximação destes dois grupos de judeus, que são os fariseus e os saduceus. No versículo 1, dizendo, tentando, né, aqui já relata qual era o propósito desse encontro. Eles estavam tentando Jesus, provocando Jesus. Pediram-lhe que lhe mostrasse um sinal vindo do céu. E quando eu li isso, eu venho lendo nos meus devocionais o Evangelho de Mateus e eu havia me deparado com um texto anteriormente. Se você for ali um pouquinho antes, no capítulo 15, nos versículos 29 em diante, está escrito assim, preste atenção. Partindo Jesus dali, foi para junto do mar da Galileia e subindo ao monte, assentou-se ali. E vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e outros muitos, e os largaram juntos aos pés de Jesus, e ele os curou. De modo que o povo se maravilhou ao ver que os mudos falavam, os aleijados recobravam saúde, os coxos andavam e os cegos viam. Então glorificavam ao Deus de Israel. E aí nós vamos ali no versículo 1 do capítulo 16 e vemos, tentando, pediram-lhe que lhe mostrasse um sinal vindo do céu. E a primeira pergunta que eu me fiz quando eu li isso, eu falei, onde é que esses homens estavam? Onde é que esses homens estavam quando eles perderam Jesus de forma miraculosa, tocando aqueles cegos, aqueles mudos, aqueles coxos? Onde é que eles estavam se não estavam próximos a Jesus? E nós já encontramos aqui uma lição de vida para mim e para você. Uma lição onde esses fariseus e saduceus estavam tão preocupados com outras coisas, que eles estavam, sabe o quê? Eles estavam longe de Jesus. Eles estavam longe do Senhor dos Senhores. Eles estavam longe da mensagem e do toque celestial do Salvador. Eles estavam longe de onde Jesus estava operando. E muitas vezes eu e você caímos no erro de nos distanciarmos das coisas do Senhor e do próprio Cristo. Deixamos de lado a leitura da palavra, deixamos de lado a oração, deixamos de lado os nossos jejuns, deixamos de lado as nossas práticas e imediatamente começamos a perder contato e intimidade com um Deus que é para ser um Deus de perto e não de longe. Eles não precisariam ter rogado por sinais se eles estivessem onde os sinais estavam acontecendo. Mas sabemos que eles estavam ali também tentando a Jesus. E Jesus então, de forma tão carinhosa que só Ele sabe fazer, né? Com autoridade, Ele diz, no versículo 2, respondendo, chegada a tarde, dizeis, haverá tempo bom porque o céu está avermelhado. E pela manhã hoje haverá tempestade porque o céu está de um vermelho sombrio. Ou seja, está dizendo, vocês olham para o céu, sabem quando vai chover e quando não vai chover. E ele diz, sabeis na verdade discernir o aspecto do céu e não podeis discernir os sinais dos tempos. Vocês sabem olhar para o céu e saber se vai chover ou não. Mas os sinais dos tempos, o momento em que estamos vivendo, parece que vocês não estão discernindo, Jesus diz. E ele continua no versículo 4 dizendo, uma geração má e adúltera pede um sinal. E nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. E deixando-os, retirou-se. Amados, os fariseus e os saduceus os fariseus representavam a religião. Eles eram os mestres das leis.
Os fariseus conheciam o Torá, o Pentateuco, como ninguém. Os saduceus representavam a lei, representavam as ações sociais, eles representavam ali a política. Então nós vemos aqui Jesus combatendo os religiosos e, de certa forma, os legisladores. Dizendo, vocês sabem dessas coisas, vocês discernem tanto, mas parece que o mais importante não está sendo discernido. Parece que vocês estão vivendo uma vida paralela. É como se Jesus estivesse dizendo, olha, parece que vocês estão vivendo num outro lugar. Ainda que pisando no mesmo chão, vocês estão vivendo num outro lugar. E muitas vezes, amados, a vida, ela se encarrega em fazer isso comigo e com você. Muitas vezes a vida se encarrega em colocar problemas em cima de problemas, traumas em cima de traumas. Ela se encarrega em nos colocar em situações das quais nós temos que nos virar nos 30, ao ponto onde estamos envolvidos e daqui a pouco nos pegamos como religiosos e legisladores. Conseguindo discernir aonde é melhor trabalhar, o que fazer com o dinheiro, o que fazer com os recursos que chegam às nossas mãos, o que fazer com o nosso tempo, como nós cuidarmos bem de um carro, como nós cuidarmos bem daquilo que estamos envolvidos, né? A vida vai nos consumindo ao ponto onde parece que nós estamos nos tornando cada vez mais especializados em tantas coisas, mas parece que ao mesmo tempo que isso tudo vai acontecendo, essa maturidade de experiência de vida que vai gerando em nós, nasce junto a isso uma imaturidade de encontrar os sinais, de encontrar a Cristo e de estar próximo de onde os milagres estão. E aí parece que nós começamos a olhar para a nossa religião, e aqui eu digo religião de forma da qual nós conhecemos mesmo, da nossa religiosidade, daquilo que é diferente da nossa espiritualidade, da intimidade com o Senhor, e olhamos para isso e começamos então a nos enquadrar como aqueles bons religiosos que estão satisfeitos com o cronograma ordinário. Com aqueles que estão satisfeitos com o simples fato de estar envolvido numa igreja saudável, gostosa, e ali tá bom, eu vou ficar por ali. E por ali eu vou amarrar o meu burro. E vai dar tudo certo lá no final. E amados, Jesus vem aqui agora chacoalhar. Ele diz para estes que estão acomodados, para estes que estão vivendo uma vida religiosa, para esses que ficaram até onde tudo se tornou enfadonho, onde tudo se tornou cansativo, onde se tornaram rabugentos. Muitas vezes ficamos rabugentos, começamos a discutir teologia, começamos a discutir doutrina, começamos a discutir as coisas, mas sem prática nenhuma, sem vida nenhuma. Amados, é como se estivéssemos vivendo um paralelo, no mesmo lugar. Você já viveu isso? Você já viveu isso? De acordar um dia cheio da presença do Senhor, onde você vai para o mesmo trabalho, você se encontra com as mesmas pessoas, mas parece que está tudo diferente. A tua paciência é outra, a tua graça, o brilho nos teus olhos é outro. Eu estava me lembrando ontem de quando eu ainda namorava a minha mulher, a pastora. Faz tempo, mas eu continuo namorando ainda. Numa outra, glória a Deus, num outro pano de fundo, aleluia. Quem é casado entende o que eu estou falando. Mas houve um momento onde nós estávamos namorando, no namoro mesmo, e um dos primeiros presentes que a pastora me deu foi uma bota preta. E amados, sabe como é que é, né? Acredite ou não, hoje é assim, ó, se você me vê um dia que eu não estiver combinando, é porque fui eu que escolhi a roupa.
Porque eu saio do banho, ela já está com a roupa toda pronta lá para mim, porque quando eu volto do lugar de onde eu me troco, apareço, ela, meu Deus do céu, peraí que eu vou lá resolver isso aí. Aí ela pega uma outra roupa. Mas houve um tempo, acredite ou não, em que na verdade eu me vestia super moderninho, né? Aquela coisa de jovial. E ela então, não é verdade? É difícil de acreditar, né? Precisa até da confirmação. Bom, quem está acostumado é verdade. Mas fato é que quando ela trouxe aquele presente, eu olhei, eu abri, era uma bota preta, eu não gostei. Bola fora, sabe? Você compra um presente, mas foi o primeiro. A gente estava começando a namorar. Eu peguei aquele presente e eu não olhei para o presente e desconsiderei a minha namorada. Mas eu olhei para aquele presente, e eu olhei além do presente, e eu olhei para a intenção dela de querer me agradar e de querer me presentear pela expressão de amor que ela tinha para comigo. E eu olhei e falei, obrigado. Fui até usar depois. Era uma bota que, amados, eu não vou entrar em detalhes, mas eu não gostei, sabe? Foi duro de achar a roupa para combinar com aquilo ali, enfim, é complicado o negócio. Só revelei isso hoje de manhã para você. 21 anos depois, eu falei que eu não gostei do primeiro presente que ela tinha me dado. Eu só falei porque eu ia pregar e eu ia usar esse exemplo aqui hoje, então eu falei, não, deixa eu combinar primeiro para não dar BO lá em casa depois do culto, né? Mas, amado, sabe, eu consegui olhar além do presente, porque eu amava e amo e amarei a minha esposa, mas naquele momento de namoro, naquele calor de torcer para que está dando certo, sabe? Eu olhei para aquele, mesmo que para mim não foi legal, eu agradeci e eu até usei. E depois eu achei uma forma de ofertar na vida de alguém, né? Porque crente tem essa ainda, né? Quando não gosta do negócio, ele acha uma forma de ofertar. Ele fala, ofertei. Quem que vai discordar, né? Quem que deu o presente vai discordar? Não, por que você ofertou? Eu te dei. Não, eu ofertei. Mas, amados, nós vemos aqui algo que pode nos ensinar com esse exemplo, porque, sabe, quando você está apaixonado, ainda que o presente que você ganhe, você não goste, você recebe aquela expressão de amor. Agora, quando você deixa aquela rabugice entrar no teu coração, ainda que você ame a pessoa que te deu um presente, você vai olhar para o presente e vai falar, não vou querer isso aqui não gostei. Você vai encontrar argumentos, você vai encontrar formas, e sabe, ser religioso muitas vezes é isso. É você não aceitar expressões diferentes de amor, que o amado da tua alma quer dar a você, mas você não está aberto para aquilo. Imagine só um cristão lendo a Bíblia com filtros. É o que muitas vezes eu e você fazemos dentro da nossa religião. Porque nós lemos coisas que nós não nos agradamos e pulamos, viramos a página, né? Não, isso aqui passa, eu não estou entendendo direito. E o Senhor, Ele quer tirar essa rabugice do meio de nós. Ele quer nos dar um coração livre, cheio de vida, para amarmos, recebermos da forma que o Senhor deseja entregar a nós, a vida que Ele tem para nós e para mim e para você. Esses fariseus e saduceus, eles estavam pedindo um sinal para testar a Jesus, porque eles não viam Jesus como Filho do Deus vivo. Eles estavam olhando para Jesus como se fosse só mais um homem. Mas Jesus era o Filho do Deus vivo e eles perderam a oportunidade. Jesus está dizendo, olha, vocês estão pisando no mesmo lugar que eu, vocês estão caminhando com as mesmas pessoas que eu, mas a única coisa que vocês conseguem ver é aquilo que vocês querem ver e não aquilo que Deus quer revelar a vocês. E eu e você, muitas vezes, a vida vai nos levando desse jeito e a gente começa a ficar assim. Tudo começa a ficar cansativo, tudo começa a ficar chato,
tudo começa a ficar menos colorido, tudo começa a perder o seu brilho, tudo começa a caminhar de um jeito onde parece que eu vou entrar em depressão, parece que eu vou me entristecer, parece que eu não quero mais me envolver, e eu então começo a me desvincular dos meus compromissos o máximo possível, porque no fundo, no final da história eu quero me trancar no quarto porque não me resta mais nada. Mas eu quero dizer a você nessa noite que a vida que Deus projetou para você, ela é muito melhor do que essa que você está pensando que você tem. Porque o amor de Deus, a forma que Deus tem de nos conduzir, de nos arrancar dessa miséria de pensamento, dessa miséria de estilo de vida, Ele nos capacita a pisarmos nos mesmos lugares, nos relacionarmos com as mesmas pessoas e enxergarmos tudo de forma diferente. E é isso que Ele quer fazer comigo e com você. Ele diz: um sinal lhe será dado, e será, senão o de Jonas. O sinal de Jonas, amados, era um sinal de desespero. Se você for ler a história do profeta Jonas, Jonas vai em direção a Nínive, nós sabemos que ele temia ir para Nínive. E muito se diz a respeito disso, de que Jonas temia ir para Nínive por 2 motivos. O primeiro motivo é que os ninivitas trataram muito mal o povo hebreu. Haviam feito muitas coisas horríveis com o povo hebreu. Havia uma birra. E o segundo motivo, amados, é que o Jonas já era um profeta. Ele já profetizava para o povo hebreu que estava corrompido. E é por isso que ele diz: do que adianta, Senhor, eu vou lá, eu vou falar a respeito de arrependimento, eles vão se arrepender, porque eu te conheço. Sabe por que ele disse isso? Porque se os ninivitas se arrependessem, ia ficar pior ainda para o povo hebreu, que era o povo escolhido, o povo de Deus, que não estava se arrependendo e não estava ouvindo o profeta. Mas Jonas ainda assim vai. E se você for lá ver no capítulo 3, acho que lá no versículo, entre os primeiros 10 versículos, você vai encontrar no livro de Jonas, que Jonas gritava pela cidade, ele dizia: em 40 dias, se vocês não se arrependerem, esse lugar será destruído. E o arrependimento daquele povo foi um arrependimento de desespero. E era isso que Jesus estava falando para os fariseus e saduceus. Ele estava dizendo: olha, vocês vão se arrepender, mas vai ser por meio do desespero, porque os sinais que eu estou mostrando não são suficientes para vocês. E o que isso diz para nós, pastor? Isso diz para nós que nós precisamos colar em Jesus, para que os sinais que Ele tem para mim e para você se tornem o suficiente, para que a nossa fé permaneça inabalável e que nós possamos então viver de glória em glória, vivermos nas bênçãos do Senhor e vivermos da forma em que lhe apraz viver a vida. E aí parece que muda a história, mas não muda, preste atenção. Versículo 5, ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. Jesus lhes disse: vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Nós encontramos lá em Lucas capítulo 12, vou abrir aqui para nós lermos juntos, o que é este fermento. Jesus diz lá no versículo 1 do capítulo 12 de Lucas, ele diz: acautelai-vos do fermento dos fariseus, vírgula, que é a hipocrisia. A hipocrisia, diga comigo essa palavra, hipocrisia. Lá em 1 Timóteo, capítulo 1 também, versículo 5, está escrito o seguinte: ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro, de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Diga agora, fé sem hipocrisia. 2 Timóteo, um pouquinho mais à frente, no capítulo 1 também, versículo 5, mais uma vez, diz assim: pela recordação que guardo de tua fé, sem fingimento. Essa palavra fingimento é a mesma palavra que hipocrisia. Amados, quando eu e você começamos a fingir a nossa fé, quando eu e você começamos a fingir aquilo que nós lemos e entendemos, mas não praticamos, o caldo entorna para o nosso lado. E imediatamente nós começamos a viver
uma fé paralela àquela fé que Deus orquestrou para mim e para você. Veja que aqueles que caminham com Jesus vivem intensamente com Jesus. Aqueles que caminham na presença do Espírito Santo, no enchimento do Espírito Santo, caminham intensamente com Deus. Não conseguem viver de forma miserável. Não conseguem levantar uma adoração miserável porque estão vivendo na intensidade do Senhor. E é isso que o texto quer mostrar para mim e para você. Porque Jesus diz, olha, cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E os discípulos, porém, discorriam entre si dizendo, é porque não trouxemos pão. Eu fico feliz, amados, em ver homens que caminhavam com Jesus confusos. Porque eu me encontro no meio dessa confusão muitas vezes. Não é verdade? Jesus, por diversas vezes, dá ordem aos seus discípulos e vai caminhando e vai fazendo as coisas e eles ficam confusos. Primeiro eles acham que é uma coisa, depois eles acham que é outra. E glória a Deus por isso, porque caminhar com Jesus não é ter resposta para tudo. Sabe por quê? Sabe quem tem resposta para tudo? É o religioso. É o religioso que tem resposta para tudo. Porque aquele que caminha com Cristo sabe bem como é, no fundo. Sabe bem como é o desafio diário de buscar a verdade, conhecer ao Senhor. E amados, eu já venho vivendo aí mais de 11, 21, 31, 39 ou 28 anos de fé cristã. E parece que quanto mais eu estudo, menos eu sei das coisas. E aí ele diz, olha, é porque não trouxemos, eles dizem, os discípulos, porque não trouxemos pão, versículo 8, percebendo Jesus disse, por que vocês estão discutindo entre vocês, homens de pequena fé? Ou na versão, a mensagem está, crentes pela metade. Homens de pequena fé, sobre o não terdes pão. E aí Jesus vai falar a respeito de algo, preste atenção comigo aqui, parece que ele só está lembrando os discípulos de algo, mas é muito profundo o que ele diz, porque ele começa a lembrar dos 2 milagres da multiplicação dos pães. Ele começa a se lembrar daqueles 5.000 homens que estavam ali, dos 12 cestos que sobraram. Depois ele se lembra daqueles 4.000 homens de novo e dos 7 cestos que sobraram. Dizendo a eles, olha, vocês estão com medo de que falte pão. Vocês viram o pão se multiplicar nas mãos de vocês. Vocês viram o pão se multiplicar quando vocês ofereceram, quando vocês repartiram, quando vocês dividiram. E aqui agora eu quero voltar um pouquinho na simbologia que Jesus está falando. Quando Jesus está se referindo às doutrinas dos fariseus e dos saduceus, ele usa fermento. Mas quando ele fala de provisão para os discípulos, ele fala do pão multiplicado. O que isso tem a ver? Isso tem a ver, amados, que a vida cristã não é a impressão, ela não é uma fermentação, ela não é um encher-se de si. Porque o que o fermento faz na farinha? O que o fermento faz na massa? A massa não fica aerada, cheia do quê? De ar. É a mesma massa que enche. E fica ensimesmada e fica cheia. Jesus está falando, olha, a provisão para o cristão é na multiplicação. Jesus está falando, ele não está falando que ele vai multiplicar os pães para os discípulos, ele está falando, olha, quando vocês dividem, quando vocês partem o pão, o milagre acontece. O que foi que Jesus falou no dia da ceia, na última ceia dele? Este é o meu pão, e o que ele faz? Ele parte o pão, ele diz, partido por vós, fazei isso em memória de mim. Ele está dizendo que o milagre, que a ênfase, que a vida, que o oposto da religiosidade é quando eu e você partimos aquilo que ele nos dá, que é ele mesmo. Ele é o pão da vida, amém, igreja? Quando nós partimos a Cristo e oferecemos para o próximo, o milagre acontece e a vida espiritual nasce no meio de nós.
Jesus não te chamou para você ser fermentado, mas Ele te chamou para você ser repartido. Jesus não te chamou para você viver num enchimento em si mesmado. Porque era isso que os fariseus e os saduceus estavam fazendo. Se não há ensino que te faça repartir e dividir, não aprenda. Jesus foi rasgado, foi moído, foi transpassado. Jesus, o exemplo maior, o modelo pelo qual eu e você olhamos e miramos todos os dias da nossa vida. Ele foi moído, Ele foi multiplicado por mim e por você. E este é o apelo que Jesus está falando aos seus discípulos. Ele falou: vocês querem comer? Vocês querem ter uma vida intensa? Vocês não querem se tornar religiosos como esses daí? Então aprendam a multiplicar o que vocês já têm. Aprendam a multiplicar o que vocês já têm. Não diz respeito a ficar se enchendo de religiosidade. Amados, eu olho para as igrejas históricas, eu amo os símbolos que todas têm. Eu amo meditar no que um sino significa, do que uma torre significa, do que um altar onde o homem, o pregador, não fica no centro, mas ele fica do lado, porque no centro há uma cruz. Eu amo meditar nessas coisas, mas a minha vida é na rua com Jesus. A minha vida, a minha espiritualidade, aquilo que eu vivo é na rua, é onde eu vou trabalhar, é com quem eu converso, é com quem eu vou tomar café, é com quem eu pago no caixa. São nesses lugares que a minha vida se torna relevante. São nesses lugares que eu posso compartilhar daquilo que eu sou e daquilo que eu tenho, daquilo que Cristo imprime em mim, e eu posso então compartilhar e oferecer. E quando eu faço isso, eu vejo o milagre da multiplicação. Quando eu faço isso, eu vejo o Senhor falando dentro de mim, transformando. E aí eu começo a ficar vislumbrado com a obra do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque eu abro a boca e eu fico impressionado com aquilo que sai da minha boca. E aí a convicção vem de que não fui eu quem falei. Ah, amados, isso é tão bom. Essa vida espiritual, essa multiplicação, esse partir do pão, esse milagre que é Cristo, em nós e através de nós. Você quer deixar de viver uma vida na rabugice? Você quer viver uma vida intensamente? Você quer que a tua fé seja uma fé extravagante? Comece a compartilhar desse pão, a dividir esse pão que Deus tem dado a você. Comece a ser a resposta para aquele com quem você está falando. Comece a oferecer o Cristo, Filho do Deus vivo, aquele que tirou o pecado do mundo, e ofereça como esperança para a vida do próximo. E eu garanto para você que vai ser uma vida cheia de aventura, uma vida cheia de milagres, uma vida cheia de testemunhos, uma vida onde você ficará maravilhado. Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães, e sim, cuidem do fermento dos fariseus e dos saduceus. Cuidem do fermento. Cuidem desta religiosidade. Cuidem destas coisas que podem roubar a alegria de vocês. Amados, a vida cristã ela é simples, mas ela é composta de corajosos. Muito facilmente eu e você podemos ser pegos, capturados por essa religiosidade. Muito facilmente eu e você podemos nos sentir acomodados e ficarmos de fato acomodados, sem reagirmos àquilo que o mundo oferece para nós. Os dias são maus, não é verdade? As notícias são péssimas. O que se fala por aí, o que se assiste na televisão, é catástrofe, é miséria, é quebra de valores éticos, morais. É uma sociedade corrompida, defraudada, abusada, saqueada todos os dias.
Estávamos conversando esses dias sobre filmes que acabamos assistindo e tantas coisas que parece que vai dar tudo bem no meio daquela cena trágica. Aquela situação constrangedora e você fala, meu Deus, eu não posso nem mais assistir um filme. Os dias são maus, amados. Mas para aquele que conhece a Cristo Jesus, para aquele que vive intensamente, que conhece o Cristo, não o Cristo do domingo, o Cristo da segunda, o Cristo da terça, o Cristo da quarta, o Cristo da quinta, o Cristo da sexta, o Cristo do sábado, o Cristo do domingo. Aquele que vive intensamente na presença do Senhor, que medita em tudo aquilo que é bom, amável, puro, de boa fama, que tem louvor, que tem virtude. Naquele que medita na palavra do Senhor dia e noite. Naquele que está intencionalmente buscando ser a resposta de amor para o próximo. Esse não tem como ficar rabugento, esse não tem como entregar uma adoração miserável, esse não tem como ficar apático no meio das situações adversas desse mundo. Esse está intensamente vivendo a sua vida e os seus melhores dias. Amados, muitas vezes nós ouvimos a respeito do primeiro amor. Eu já ouvi gente dizer, não, mas é assim mesmo. Eu já vi gente, crente velho, chegar para crente novo, que está ali apaixonado pelo Senhor no primeiro amor, né? Dizem o primeiro amor. E aí, de repente, porque aí pega aquele texto lá de Apocalipse, abandonaste o primeiro amor. Mas aí aquilo ali, né, o crente velho fala, isso aí é fogo de palha, daqui a pouco vai passar. Eu quero dizer para você que isso é mentira do capeta. Isso não é para passar e não vai passar. Eu digo a você, eu estou vivendo os meus dias mais intensos na presença do Senhor. Se eu estou vivendo, você também pode. Você também pode viver de forma intensa na presença de Deus. Não barateie a tua adoração, não barateie a tua fé extravagante, não barateie os teus tempos de joelhos no chão da tua casa, não barateie estas coisas, amados, porque delas depende a tua fé. Delas depende a tua vida intensa na presença do Senhor. E você, como uma chama, como uma tocha acesa na presença do Senhor, essa cidade tem esperança. Porque você está representando os pés de Cristo, as mãos de Cristo, a boca de Cristo, os ouvidos de Cristo. E quando você se encontra com alguém, sabe o que acontece? Ali há uma colisão espiritual. E aquilo que é do céu toca aquilo que é das trevas e captura, porque a palavra de Deus diz que aonde a luz chega, as trevas são dissipadas. Seja você uma tocha nas mãos do Senhor, tocha de fogo. Você quer ver milagre? Eu quero. Você quer ver milagre? Não é pegadinha não, é uma pergunta de verdade. Você quer ver milagre? Amém. Seja você então também um milagre para o próximo. Eu quero mais. Eu quero ousar mais. Eu quero manifestar esse amor mais. Amados, dizer que ama é completamente diferente de amar em ações. Nós podemos dizer, olha, eu amo o próximo. Mas podemos também amar ao próximo. É diferente. Que eu e você possamos buscar o caminho mais estreito e não nos tornarmos como que pães fermentados, mas pães repartidos uns aos outros e pelos outros, assim como Cristo fez por mim e por você. Em nome de Jesus, feche teus olhos, eu quero orar por você. Pai amado, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, pela vida que o Senhor derrama sobre nós. Senhor Deus, eu oro, Pai, que nesta noite o Senhor esteja, Senhor, incendiando corações aqui por meio do teu Espírito. Eu oro, Senhor Deus, que cada um daqui saia mais cheio de ti nessa noite, Pai. Senhor, nós queremos declarar que isso aqui não é só mais um domingo, mas este aqui é o domingo de encontro contigo. Senhor, queremos declarar que não estamos aqui batendo cartão, mas nós estamos aqui, Senhor Deus, querendo queimar por Ti, Senhor Deus. Nós estamos querendo ser repartidos por Ti para o próximo, Senhor Deus, em nome de Jesus. Não nos deixe, Senhor Deus, ficarmos ensimesmados, não nos deixe, Senhor Deus,
Sermos, Pai, como um pão fermentado que aparentemente é mais belo do que o sem fermento, mas quando se parte é puro ar, Senhor Deus. Oh, Senhor, em nome de Jesus, que essa religiosidade não nos roube da Tua presença. Que essa religiosidade não nos capture da nossa adoração extravagante. Que essa religiosidade não apague ou ofusque, Senhor Deus, os Teus planos para nós em 2019. E os Teus planos, Senhor Deus, dos quais nós faremos parte, Pai. Deus, em nome de Jesus, incendeia, Senhor, a Tua igreja. Incendeia com fogo purificador. Incendeia, Senhor Deus, com fogo, Pai, para que nos tornemos essas tochas vivas, Papai, perante a sociedade. Para que o Teu Espírito seja vivificado, Senhor Deus. Para que a nossa alma e o nosso corpo, Senhor, se prostrem e se entreguem de uma vez por todas para o Teu Espírito Santo que habita em nós. Senhor, em nome de Jesus, usa-nos ousadamente. Usa-nos corajosamente, usa-nos, Senhor Deus, para incendiarmos, Pai, com o Teu amor, esta cidade que tanto precisa do Teu toque, Senhor. Nós precisamos de Ti desesperadamente, Senhor Deus. Nós clamamos a Ti, Senhor. Nós rogamos a Ti, Senhor. Nós, Senhor, nos entregamos completamente a Ti, Senhor. Faça em nós segundo o Teu desígnio. Faça em nós segundo a Tua vontade. Opera em nós. Eu oro, Senhor Deus, para que se há pessoas aqui nessa noite que estão entristecidas, que estão, Senhor Deus, apáticas, que estão como opacas, Pai. Deus, em nome de Jesus, que o Teu Espírito venha vivificar nessa noite. Que o Teu Espírito opere em cada coração. Senhor, eu oro por vida abundante. Que o Teu Espírito se faça presente no meio de nós. Nós, Senhor, lhe pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe.